Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje A gente vai falar sobre análise combinatória. Então, uma ferramenta que a gente vai usar para poder resolver exercícios que tem análise combinatória é o fatorial. E a gente precisa aprender ele antes, que fica mais fácil de resolver o exercício depois. Fatorial é o seguinte, aqui nós temos o 5 fatorial. Esse símbolo, ele demonstra que nós vamos multiplicar desde o número representado até chegar no 1. Ou seja, colocando o número generalizando, o 5 finge que é n. Aí nós vamos multiplicar n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 1. Então isso daria, no caso do 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar. Agora um exemplo mais elaborado para nós aprendermos uma coisa que é importante. Isso é importante. Nesse caso, a gente vai ter que abrir esse fatorial, ou seja, o n mais 1 fatorial, a gente vai colocar como n mais 1 vezes n fatorial. Sobre n fatorial, então a gente vai poder cortar n fatorial com n fatorial, o que vai facilitar muito a conta. Então, n mais 1 é igual a 7, n é igual a 6. Agora nós vamos aprender o princípio fundamental da contagem, aditivo e multiplicativo. O aditivo, nós vamos reconhecer ele numa questão quando tiver a conjunção ou, e o multiplicativo quando tiver i. O aditivo, ele é excludente. O multiplicativo é independente. Nós vamos demonstrar isso através de uma questão. No excludente, em uma lanchonete existem 5 tipos de suco: uva, pera, jaca, açaí e maçã. Além disso, existem 2 tipos de refrigerante, light e normal. Quantas opções de escolha você tem? Nós podemos escolher suco ou refrigerante, ou seja, é o princípio aditivo. 5 mais 2, que são as suas opções. Já no exemplo de independentes, nós temos o seguinte: em uma venda existem 3 tipos de suco: uva, açaí e maçã. Além disso, ele pode ser feito com água ou leite. Quantas possibilidades você tem? Nesse caso, você tem 2 qualidades de opção: o modo de ser feito e de que ele vai ser feito. Então, você vai multiplicar essas 2 opções, ou seja, vai ser 3 opções de fruta vezes 2 opções de se fazer suco. Então você tem 6 opções de suco. Agora nós vamos aprender o que é permutação. Permutação, a gente pode usar a palavra também misturar. N elementos em N posições diferentes. Ou seja, você tem um grupo com uma quantidade de pessoas, por exemplo, e você quer, num cinema, por exemplo, você tem 6 cadeiras e 6 amigos. Você vai permutar isso para saber quantas opções diferentes, de quantas formas diferentes essas pessoas podem sentar. No nosso exemplo aqui, ó, permutação dos elementos x, y, z. A gente pode colocar o x na primeira posição, ou y na primeira posição, ou z. A gente vai permutando e vão dar 6 opções, porque são 3 letras com 3 posições diferentes. Agora, classificando a análise em 2 formas. Nós vamos falar de arranjo e depois de combinação. Primeiro, a fórmula para poder calcular arranjos é n fatorial sobre n menos p fatorial. E aqui nós temos um exemplo. 6 jogadores concorrem ao prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar, de melhores jogadores. De quantas maneiras diferentes os títulos podem ser atribuídos? Você coloca as opções, ou seja, os 6 jogadores, e o quanto você vai tirar dessas opções, ou seja, você vai escolher 3 em 6. O N é o 6 e o P é o 3. Aí abrindo o fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Aí nós podemos cortar. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, nós temos 120 maneiras diferentes de distribuir esses títulos. Agora, na combinação.
combinação de 8 elementos tomados 3 a 3, que é o nosso exemplo. A nossa fórmula é C, que de combinação N elementos tomados, escolhidos P a P, é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, nós vamos colocar o número de elementos em cima, no N fatorial, e o P será o quanto que nós vamos retirar dessas possibilidades, que são as 3. Nós queremos que 3 sejam escolhidos desse grupo. Nós podemos desmembrar o 8 fatorial com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Para cortar com o 5 fatorial. E fazendo essa conta, 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. Sobre 3 vezes 2, que no caso é 6, vai dar 56. Então, são 56 possibilidades. Agrupamentos. Agora nós vamos falar sobre a diferença entre agrupamentos ordenados ou não ordenados. Para exemplificar, nós colocamos um grupo de ABC e nós permutamos essas letras. Ou seja, nos ordenados, ABC e BCA são coisas diferentes, porque a ordem importa. Permutar eles formam grupos novos, ou seja, tomam um novo significado quando você permuta. Já nos não ordenados, a ordem não importa, então eu vou chamar ABC de um grupo. Então, se um grupo é constituído por ABC, ele é igual ao grupo que é constituído por BCA.